E aí, pessoal, beleza? Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre, ao trabalharmos tanto as nossas falhas, os nossos erros, as nossas impotências e as nossas inabilidades, as nossas dissimulações, alcançamos, encontramos e vivemos, conseguimos inclusive cultivar tudo aquilo que também temos de bom. E é um processo onde, conforme você se permite mergulhar cada vez mais fundo para dentro de você, você começa realmente se encontrar no todo, inclusive com todos. O que não é uma máxima, também nada absoluto, definitivo, mas te aproxima, principalmente nas fragilidades. E ao viver isso, você começa a olhar para as outras pessoas, onde você se identifica, principalmente no processo que cada uma está vivendo. E essa ideia eu trago porque eu realmente trabalho de uma forma muito séria as minhas inabilidades, as minhas impotências. E mesmo que eu não tenha hoje uma dificuldade destrutiva com o álcool e a droga, que foi um determinante de transformação na minha vida, eu tenho fraquezas de aspectos migratórios, eu tenho compensações de prazeres imediatos. E é curioso como tudo isso, ainda que de uma forma muito filosófica e subjetiva, vem enraizado em uma relação muito comum, que é o pertencimento. Só que aí ficaria muito amplo para falar disso, mas eu quero somente deixar essa visão, porque é basicamente de onde tudo nasce, a relação do pertencimento. E quando começamos a nos pertencer individualmente para então de uma forma coletiva, é quando conseguimos identificar em outras pessoas os seus processos. Trazendo ao olhar da adicção em álcool e drogas, sem expandir tanto, né, com as outras coisas que muitas vezes eu complemento, é muito comum para quem já habita um grande fundo de poço, já vivendo destruições, perdas, prejuízos, dores, sofrimentos de todos os azares, não conseguir distinguir, não ter lucidez, discernimento, sanidade, serenidade, plenitude, contemplação. E de todos os fatores mais simples da vida. E aí entra algumas coisas muito interessantes, né? Porque o momento em que vivemos, hoje, dia 30 de setembro de 2024, uma janela livre de atendimento e por isso estou aqui, comumente vemos diversos níveis de dificuldades nos aspectos sociais, principalmente quando ligado aos relacionamentos
sexo afetivo libidinoso, interpessoais, profissionais, vizinhanças, entretenimentos, amizades, família. E é curioso porque realmente, quando conseguimos acessar o nosso íntimo mais profundo, encontramos uma zona sutil de alegria, de insegurança, de descoberta. E por mais dicotômico, paradoxal, contraditório, complementar, antagônico, que sejam os polares da existência, o ser humano ele possui essa zona sutil. E nos emocionamos, nos tocamos a elas. Mas as necessidades de sobrevivência, os mecanismos de defesa, duras realidades, muitas vezes, onde não foi vivido algum tipo de privilégio, pois numa vida tão múltipla, as necessidades básicas, elas entram como privilégio. Ter o básico é um privilégio, velho. Rapidamente me emocionei porque eu lembrei de um senhor que eu vi na rua. Obviamente, eu me toquei a ele porque ele lembra meus familiares. Zóio fundo, azul, narigudinho, cabeça oval, cabelinho branco. Igual a família da minha mãe, onde são todos loiros de olho azul. E ele educado, um senhor, também magro, igual toda a família, perdeu o timing da oportunidade em se apresentar e mendigar, pedir ajuda. Pacientemente eu ouvi ele. Uma pessoa educada, sem os privilégios do mínimo. E aí novamente a gente entra naquela grande complexidade, entender o porquê tá ali, a vida dentro das suas relações de ônus e bônus, sacrifício e benefício, incompreensões de naturezas quânticas e etc. Mas é muito comum hoje existirem pessoas muito atormentadas, assim como eu, obviamente, mas cada um na sua realidade. Mas as minhas dificuldades, elas também são libertadoras, né? Porque eu constantemente me permito trabalhar e vivo um gozo fruto real de momentos bons. Mas é curioso porque muitas vezes eu vejo em algumas pessoas, seja isso, obviamente, nos aspectos de trabalho, ou pessoas que vêm a mim, ou nos núcleos e células que eu convivo, às vezes as pessoas elas possuem narrativas dentro de si que não condizem com fatos. E nem mesmo condizem com fatos subjetivos, pois eles não têm nenhuma ligação de algo que seja fundamentado à subjetividade. É uma dissimulação. Mas quando existe algum nível de envolvimento ou participação, pois ali você de repente está, não importa a ordem, natureza e qualidade deste momento, vínculo, relacionamento, de qualquer forma, se você consegue realmente olhar além do processo que a pessoa está vivendo, você consegue enxergar que talvez a pessoa esteja dizendo, fazendo, vivendo, reagindo, tentando, em cima daquela narrativa dela, pois ela realmente acredita naquilo, independente das questões que entrariam dentro de alguma coisa
sobre ser real ou não. E aí nós entramos nas qualidades do ser humano, né? Então, nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, a moral, a ética, estatutos de todas as sortes e azares, uma regência jurídica, penal, medicinal, educacional, estrutural, que também corresponde a cada segmentação no globo, muda conforme cada local, e somos regidos por isso. E novamente essas regências muitas vezes elas nos colocam na fatia do pertencimento. E o pertencimento muitas vezes não corresponde à conexão dessa zona sutil. Então precisamos reagir e criar narrativas. Por isso eu digo que quando nos permitimos mergulhar profundamente nas nossas falhas, começamos então a reconhecer, descobrir, criar, reciclar também o que temos de bom. E assim conseguimos nos conectar melhor ao todo. O que não é definitivo, não é absoluto, mas uma via de prática começa a ser um pouco mais possível. E aí uma importância para a gente encerrar essa conversa livre, de uma reflexão um pouco mais filosófica, obviamente, ao fenômeno da existência, simplesmente, é que é necessário que haja um valor que complemente em alegria, em leveza, em compartilhamento em cima de todo esse processo. E por mais que tenhamos todas essas faces que obviamente não são vividos por todos, somente aqueles que se permitem mergulhar, fica um pouco mais próximo a alcançar essa visão uma visão de no fundo estarmos todos tão somente tentando ser feliz e amado, e quando muito compartilhar o mesmo. As reflexões elas estão sendo vividas por mim nesse momento, pois eu tenho compartilhado dessas questões e tenho vivido isso dentro de mim. E constantemente eu vejo que é algo onde poucas pessoas conseguem acessar. E o acesso a isso não é libertador, primeiramente. Pelo contrário, ele aprisiona até mesmo insuficiências suficientemente colocadas a uma readaptação a toda relação pessoal e interpessoal. E que se não for cultivado esses níveis de compreensões singular coletiva, tudo se perde. Então é importante constantemente, quando bem, porque esse é o elixir do assunto, quando bem, registrar os momentos bons. Criar acúmulos somatórios de momentos bons, para que haja certeza de um bem. E quando não, naturalmente, existem oscilações, um tilt, numa grande bolha de dificuldade, resistir ou tentar fazer alguma coisa para mudar. Mas havendo
toda essa complexidade unificada em uma certeza de um bem, em algum momento conseguimos voltar nisso e cultivar e viver cada vez mais isso. Naquela base de sacrifício e benefício, ônus e bônus, mas começa a ficar mais natural. Por isso que eu quis compartilhar, porque é onde eu tenho me colocado hoje para viver. Além da compreensão terrena, uma intuição sempre corroborada com ciência, obviamente, que também é algo limitado conforme os níveis de experimentações práticas justapostas à intelectualização e à sensitividade, mas fazendo vivo tudo isso. E assim está compartilhado. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!